Novamente, bom dia, gente. Nossa próxima aula, não é? Pois é, a aula que vocês gostam mais. Qual seria ela? A aula de artes. Isso mesmo, aula de artes. Ai, tia, o que é que tem para nós hoje? É assim. Nós temos um tema novo, sim, que ele se chama dança e música. Vamos pegar aí bem de mansinho, bem devagarzinho, o livrinho de vocês de arte, que é este daqui, ó, desta menina linda. Peguem aí este livrinho de vocês. E agora, vocês coloquem na página 35. Estão vendo? Pronto. Na página 35, nós temos aí uma imagem bem bonita, certo? Aqui é no meu livro, de vocês fica um pouco diferente, mas esta imagem aqui, ela tem no livrinho de vocês, ó. Ela é relacionada ao quê? Quando vocês estão vendo aí esse casal aí, ó, você está pensando em quê? Isso mesmo, dança. Existem vários tipos de danças. Eu sei que vocês, com certeza, gostam de uma que tem prazer em ouvir e ver alguém dançando um tipo de música, porque música é uma coisa muito de característica da pessoa. Então, assim, cada um tem o seu gosto, não é? Então, cada um é quem diz assim, olha, gosto disso. Eu não posso dizer, tia, eu tenho um gosto diferente do seu, mas você já tem um gosto parecido com o de alguém. Então, assim, música é uma coisa muito, assim, complexa. Por quê? Porque você tem a sua personalidade, então você tem o seu gosto, tá certo, gente? Então, assim, eu não posso dizer, o melhor é o que eu gosto, o melhor é o que fulana gosta. Não, não podemos fazer isso. Essa distinção não, porque é uma coisa pessoal, particular, da característica de cada um. Mas o que é que vai acontecer aqui no nosso conteúdo de dança e música? O nosso conteúdo de dança e música, nós temos aqui, ele está repartido em dois pedacinhos, tá certo? Na primeira parte, que é só o que nós vamos trabalhar hoje, sobre a dança, tem uma frase que diz assim: sem movimento não existe dança. Realmente, a dança são movimentos, que sejam leves, que sejam rápidos, que sejam devagarzinho, mas são movimentos do corpo, certo? Movimentos do corpo. E o corpo é fundamental para que ela exista, realmente. Para a dança existir, o corpo é fundamental, né? Porque você vai se movimentar. E aí onde chegam algumas limitações. Vocês até podem nem ter coleguinhas com essas limitações, né? Onde o corpo está ali paralisado numa cadeirinha de rodas. Mas vocês devem conhecer alguém. Então, quer dizer, este tipo de coisa, de movimentar o corpo, talvez, essas pessoas não consigam fazer. Mas tem pessoas que se superam. Isso mesmo. Acredita que da própria cadeira de rodas, essas pessoas podem fazer passos, podem dançar com outras pessoas que nós, digamos que sejam, que falamos que são normais? Pois é. Essas pessoas de deficiência, elas não têm nada. Aliás, elas superam qualquer limitação que elas têm. E ó, meus parabéns para esse tipo de pessoa. Porque assim como ela, nós também temos nossas limitações. Mas o que é que nós devemos fazer na vida é sempre tentar superar essas limitações, tá certo? Tá ok, gente? Nunca devemos parar naquela mesmice e dizer, eu não consigo, isso não dá para mim. Você já está dizendo para o seu cérebro que você não vai conseguir. Mas quando você diz para o seu cérebro, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou buscar, aí você consegue. Tudo que nós queremos na vida, se nós, primeiramente, dissermos para nós mesmos, eu consigo, eu vou conseguir realmente. Então, assim, falando de dança, ela precisa de um movimento. Quando eu falei que muitas vezes até aquelas pessoas que são cadeirantes se superam e conseguem dançar, eu não estou brincando não, viu? Há vários vídeos que postam, viu, de pessoas
que muitas vezes falta um membro e é uma bailarina. E é um bailarino, porque tem os dois, né? Então, assim, falta um membro, ou então é um cadeirante, e eles conseguem fazer um jeito de rodopiar, de fazer passos, de buscar, mas eles conseguem ir até o final da sua dança, certo? E isso é que é prazeroso, porque aquele ato dele conseguir o que ele deseja, certo? A maioria das danças brasileiras tem origem portuguesa, africana e indígena. Ai, mas por quê? Que portuguesa, africana e indígena? Lembra que os nossos povos foram constituídos, que nós brasileiros somos uma mistura desses povos? Pois é. Então, assim como nós somos uma mistura desses povos, eles também influenciaram na nossa cultura, até porque a nossa cultura é uma mistura também, uma grande mistura, não é? Então, assim, dos povos africanos, nós temos aí a capoeira e temos aí o samba. Vamos falar um pouco sobre a capoeira? Olha, a capoeira, eu não sei se vocês sabem toda a história. Agora, em maio, acho que até nós passamos batido um pouquinho sobre a história dos negros. Então, vamos lá. Os negros eram considerados antigamente, bem antigamente, pessoas inferiores, ou quer dizer, os brancos eram melhores do que os negros. E eles eram tratados como animais que eram comprados, eram vendidos e eram escravizados. Eles não tinham, eles trabalhavam bastante, gente, mas eles não tinham nada de recompensa. A única recompensa era a noitinha, quando ia um resto de comida para eles e lá mesmo eles ajeitavam. Então, assim, eles começaram a se juntar e se organizar. E no meio de todos eles também estavam pensando em se rebelar, ou seja, de ir contra tudo aquilo que estava causando o mal deles e de fazer valer o direito que eles tinham como pessoas normais. Então muitas coisas estavam acontecendo, muitos deles fugiam das fazendas porque eles eram escravos. Eles eram presos, né? Por exemplo, tinha sempre alguém vigiando eles. Mas alguns deles começaram a se rebelar e começaram a armar confusões. Mas como é que eles faziam para arrumar essas confusões se eles não sabiam nada, se eles não tinham armas? Porque os donos dele tinham arma, né, em casa e tal, mas eles não tinham nada, um pedacinho de pau que talvez servisse para bater em alguém. Mas o que é um pedacinho de pau com uma arma prontinha ali afiada? Então, assim, olha como eles eram inteligentes. Eles começaram a montar uma estratégia ali entre eles. Então, durante a noite, para que ninguém percebesse que eles estavam aprendendo a lutar, olha o que foi que eles fizeram. Começaram a treinar a luta, só que com um detalhe. Esse detalhe fez toda a diferença. Além deles se divertirem ali, porque ali era o único momento que eles tinham, que muitas vezes não tinha nem ninguém ali para estar atrapalhando, para estar chicoteando, para estar falando mal deles, para colocar eles de novo para trabalhar, era aquele único momentinho deles. Então eles se divertiam assim mesmo, né? Então, eles treinavam a luta, certo? E como é que eles faziam isso? Eles arrumaram um instrumento, né, próprio aí da capoeira, e com esse instrumento eles faziam lá aquele batuquezinho deles e tal. Então, para os donos da fazenda que ouviam de longe aquele som, eles talvez até diziam assim: olha aí, passaram o dia todo trabalhando, em vez de irem dormir para descansar, ainda vão fazer festa, né? Mas não era. Era o quê? Era o som da capoeira. Lá eles estavam era treinando luta. Isso mesmo. Então a luta da capoeira se tornou tipo uma música e uma dança e ao mesmo tempo a luta. Uma coisa muito interessante, não é? Pois é. Se naquele tempo eles tivessem descoberto, mas ó, ninguém descobriu não. Isso aí era para eles mesmos. Então, quer dizer, já era um momento especial ali que tinha entre eles. E hoje,
Vocês têm essa oportunidade também de praticar a capoeira, quem gosta, né? Eu sei que nós temos alunos também engajados nisso aí. Muitas vezes a gente passa na praça, estava lá, né? Aquele círculo, estava lá com aquela dança, aquela coisa bem interessante. Então, esse daí veio dos africanos, né? Tanto a capoeira como o samba, né? Que é uma coisa que no carnaval, ele é muito cogitado no carnaval, né? Uma das músicas que mais é cogitada no carnaval, que é o samba também. Tudo de origem africana, tá certo? Esses dois aí. Nós temos também os de origem indígena, mas os de origem indígena a gente muitas vezes olha em vídeos, né, que nós temos, geralmente as danças que eles fazem, porque tudo para eles é assim, por exemplo, o sol é um deus, a lua é um deus, os animais tem alguns que também são deuses para ele. Então, por exemplo, eles gostam de fazer as danças dele ao redor da fogueira. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas nós já demos uma explicação assim, que na tribo dos índios, eles costumam fazer o seu bairro, né? Vamos chamar de bairro, assim, todos ao redor, assim, tipo um círculo, né? As casinhas todas aqui, né? Ó, as casinhas todas aqui no círculo, e no centro fica livre. Eles fazem assim as casinhas ao círculo e no centro fica livre. Geralmente no centro, à noite, eles fazem aquela grande fogueira e ali todos se reúnem porque eles são pessoas muito simples. Não é à toa que eles perderam o Brasil para os portugueses, porque eles são pessoas simples, que não buscam riqueza, que não buscam luxo. Eles apenas vivem da caça. Olha o que eles fazem: caçam, sim, mas só para sobreviver. Não caçam por esporte, para colocar numa parede as cabeças dos animais que eles caçam. Não, é só para sobreviver. E da pesca também. Quer dizer, tudo deles é uma coisa, são coisas muito simples. Então, à noitinha, eles se reúnem e eles fazem muitas danças, né, para os deuses dele, né, o sol, a lua, e muitas danças até para eles se alegrarem. Algumas dessas danças tem aqui o toré e tem o bozoa, né, que são danças também feitas por eles, né, que não são muito conhecidas nossas, porque por aqui nós não praticamos, né? Assim como a capoeira, nós não praticamos. Mas numa outra oportunidade, né? Nós podemos até passar para vocês verem, assim, em sala de aula, para vocês verem alguma dessas danças, tá bom? Vou ficar devendo essa para vocês. E, por último, nós também temos as danças portuguesas, né? Estavam faltando eles, que chegaram e dominaram o Brasil, porque nós sabemos que os primeiros habitantes do Brasil eram quem? Os índios. Mas os portugueses chegaram e viram que eles eram pessoas inocentes e assim eles tomaram tudo, né? Tomaram o lugar. Por muito tempo nós ficamos dependentes de Portugal. Depois é que outra história aconteceu que vocês vão ver mais à frente, tá bom? Não vou muito misturar isso daí não. O que que nos influenciou os portugueses em relação à dança? A quadrilha e a valsa. Vamos falar um pouquinho da valsa? Pois é, a valsa é aquela dança bem leve, com aquela música bem harmoniosa, que você chega fica pensando em tudo de bom. E essa dança é a que, se Deus quiser, vocês irão fazer com os pais de vocês, porque não é uma coisa, né? É uma coisa muito esperada por vocês quando vocês estão no primeiro ano. É a grande festa que tem no final do ano, onde vocês recebem o diploma e passam para a outra etapa, né? Já do segundo ano em diante. Então, nessa festa, por exemplo, se o meu filho, se você é um menino, você vai dançar com a mamãe. Se você é uma menina, você vai dançar com o papai essa valsa. Ai, vocês, ó, vão dançar, cantarolar, vai ser muito legal. Nós vamos ensaiar, não se preocupem. Mas se a mamãe tiver vergonha, não tem problema, ela pode colocar alguém no lugar. Se o papai tiver vergonha, não tem problema, ele também pode colocar alguém no lugar. Se você tiver uma madrinha que quiser, ou um padrinho que quiser dançar com você, também não tem problema.
é quem você escolher. Isso vai ser, ou vocês ainda vão ter um tempão para escolher quem vai dançar com vocês a grande valsa do primeiro ano. Então, se Deus quiser, tudo isso já vai ter terminado, todo esse tempo de isolamento social já vai ter terminado e nós vamos fazer esse tempo bem legal com vocês. Nesse dia vocês vão se abraçar muito, nesse dia vocês vão cantar muito, nesses dias vocês vão se mostrar muito, é mesmo. Tem muita coisa legal. Vai ter gente que vai fazer leitura, vai ter outros que vão cantar, vai ter outros que vão dançar, vão dublar. E o mais importante, de cada turminha, nós escolhemos um orador da turma. E ainda dá tempo de você ser escolhido. Isso mesmo. Porque o orador da turma é aquele que foi nota 10 o ano todinho. Participou das aulas, participou das leituras, participou das atividades, é assíduo, sempre está ali, ó, com o seu compromisso. Esse é o orador da turma, porque ele representa a turma, então tem que ser a personalidade. Não é porque eu, tia, gosto mais de fulano, não. Não escolho dessa maneira. Escolho o melhor aluno, sim. E olha aí, ainda está em tempo. Você pode concorrer, sim, a essa oportunidade. Não queria ser o orador ou oradora da turma? Pois é. Ainda nós temos esse tempinho aí, certo? Lembrando que o orador da turma, ele lê o livro de ouro da turma, isso mesmo. E nesse livro de ouro da turma, são duas pessoas, né? Porque são duas salas, a minha e a da tia Van, são duas pessoas, são dois oradores, um de cada turma, e é aquela pessoa que lê fluentemente. Tia, e o que é isso fluentemente? É aquela pessoa que não tem erro na sua leitura. Ah, então não vou tentar não, porque eu sei que eu nem vou conseguir, eu ainda estou um pouco confusa com as letras. Gente, acabei de dizer, vocês têm muito tempo ainda para frente, isso mesmo. Então tentem, se esforcem, pratiquem. Você pode ser o orador da turma, tá certo? Então, assim, continuando aqui na nossa aulinha de arte, né? Vocês entenderam, não é? Nós fomos influenciados por três tipos de povos, né? Pelos portugueses, pelos africanos e pelos indígenas. Os indígenas, porque já eram os habitantes naturais aqui, os portugueses, porque chegaram, né? E fizeram todo o processo de início no Brasil. E os negros, porque foram trazidos para cá, mesmo como escravos, mas aí depois eles tiveram a sua independência, né? Eles tiveram a sua independência aí sendo praticada, né? Eu sei que muita coisa ainda acontece de mal com os negros. Por quê? Eu me considero negra, não tenho problema nenhum. Mas muitas pessoas ainda têm o que nós chamamos de racismo. E o que é isso? É quando eu olho para a cor daquela pessoa e eu já acho que ela é menos do que eu. Quando eu olho para a cor daquela pessoa e por ela não ter um cabelo liso como o meu, ter um cabelo cacheado, eu já acho que eu sou melhor do que ela. E ainda mais, por ela ter esta cor aqui, ó, eu acho que ela não deve estar no meu meio. Gente, isso é terrível. Vocês sabiam que no meio de vocês, criança, ainda existem crianças assim? Mas nós temos que mudar. Como é que eu posso fazer? Quando eu ver alguma criança que ela menospreze um coleguinha por causa da cor dele, o que eu tenho que falar? Opa, não é assim que a gente quando a gente faz. Aliás, não é assim que a gente faz. Todos nós somos iguais. Porque ser igual não é ter a mesma cor. Todos nós somos seres humanos, certo? E ser diferente é normal. Até porque nós somos o quê? Uma mistura. Nós somos pedacinho de negro, pedacinho de
português e pedacinho de indígena, de índio. Então, quer dizer, nós temos uma mistura, nós somos uma mistura. Ou de longe ou de perto, pode ser que eu tenha mais descendência africana, você tenha mais uma descendência daí lá longe, indígena, mas nós somos uma mistura. Então, realmente, cada um de nós vai ser sim diferente, mas essa diferença é normal. Então, o que você deve fazer? Ajude o seu coleguinha a perceber isso, que nós somos pessoas normais, independente da cor, independente do que nós cremos, independente do que nós praticamos, nós somos pessoas normais. Até porque todos nós fomos criados por um único ser, que é Deus, tá certo? Então, assim, eu tenho aqui uma só pequena atividade. Por que só é uma pequena atividade? Porque a tia Van me falou que deixou uma coisa para vocês fazerem hoje. Pois é, eu tô sabendo. Ela me falou que vocês hoje, junto com a aulinha de geografia, vocês vão fazer uma maquete. Meu Deus do céu, meus alunos vão fazer uma maquete de um compartimento aí da casa que vocês vão escolher. Pois é, estão pensando que eu ia esquecer? Não vou não, hein? Essa maquete eu vou querer também ver dos meus alunos, tá certo? Então, assim, a explicação dessa maquete está na aula de geografia, não está? Muito bem. Então, vocês vão desenvolver essa maquete, gente, de maneira simples, né? Eu não sei como ela que explicou lá, mas de maneira simples. Cada um faz a sua. Não procure comparar com o de ninguém, porque todos nós somos diferentes e somos normais ao mesmo tempo, mas cada um com a sua característica, tá certo? Mas para não ficar nada, né, sem fazer aqui nesse livrinho de arte, certo? Olha o que é que eu deixei aqui para vocês. Agora é com você. Na página 37, vocês vão ficar só com essa página aí, 37. Na página 37, na primeira questão, tem duas gravuras. E por que é que eu vou deixar que vocês façam logo ela? Porque vocês vão se divertir. Se tem uma coisa que vocês gostam de verdade, é o jogo dos 7 erros. Pois é, ó. Tá aqui a menina no frevo, é um outro tipo de dança também. E aqui tem 7 erros entre uma gravura e a outra. E aí, será que vocês vão conseguir alcançar, visualizar, marcar esses 7 erros? Então, cada vez que você encontrar um erro dentro dessas gravuras, vocês vão circular, tá certo? Para ver o que é que falta. Olha aqui embaixo. Tem um menino dançando o quê, hein? Olha aqui. Por esse instrumento, o jeitinho dele, esse gingado aqui, já está vendo até o movimento, o chapéu aqui. Olha o que é que diz. Ligue os pontinhos e descubra o nome dessa dança. Gente, tá bem facinho, não tá? Vou dar uma dica. Começa com a letra S. Isso mesmo. Começa com a letra S, essa dança aqui. Mas eu vou ver no livro de vocês se vocês vão fazer. Então, assim, você vai ligar todos os pontinhos, vai dar um belo colorido para essa imagem. Depois que vocês descobrirem aqui os 7 erros, aí vocês vão aqui, ó,